Boa tarde, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, mais uma tarde, onde estamos aqui, despertar da consciência, com a vontade de aprender mais um pouquinho sobre essa doutrina consoladora, né? E hoje com o nosso irmão Jânio, que vai falar sobre os bons espíritas. Então, nós que estamos aqui, com certeza somos ou praticantes ou simpatizantes, é o bom espírita, não é isso? Então, significa que nós estamos buscando este caminho, né? Então, nós já agradecemos a presença do nosso irmão que despertalhado no horizonte, né? E para iniciarmos a palestra hoje, nós pedimos ao nosso irmão Chico para fazer a prece. Pai igualado, espiritual da minha vida, nesse momento queremos nos esquecer de tudo quanto é este mundo, elevando nossas mentes até o alto, abrindo nossos corações para poder captarmos bem essas mensagens que você transmitiu hoje, e pedir, Senhor, que através dessa mensagem possamos seguir aquele caminho que Jesus nos indicou. Pedimos para que o nosso irmão palestrante, através de palavras simples, bem compreendidas por todo mundo, que nós captemos bem essa mensagem. Não só captarmos, mas escutarmos em casa. Que a tua luz, que o teu amor esteja sempre conosco, hoje e sempre. E assim, né, de corações e mentes abertas para ouvirmos as palestras do nosso irmão, damos por iniciado a palestra pública desta tarde. Boa palestra. Gente, muita paz, que o Mestre Jesus continue nos abençoando. É sempre uma alegria grandiosa voltar ao despertar da consciência nessa casa irmã, que a gente já há vários anos, né, estamos nessa parceria, trabalhando junto. Que Jesus abençoe a todos nós nesse trabalho. Nós vamos tratar hoje o tema Os Bons Espíritas, que é uma lição que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. E a gente pegou alguns pontos e vamos tratar. Diz na lição seguinte: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva aos resultados acima, que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. Pois que um é o mesmo que o outro. Vamos botar uma lente de aumento nesse ponto aqui. O Espiritismo, bem compreendido e bem sentido, quer dizer, entra a razão e entra também o coração, o sentimento, leva aos resultados acima expostos. Mas que resultados acima expostos? Ele está se referindo a quê? Ele está se referindo a essa página, o homem de bem. Que após, no Evangelho segundo o Espiritismo, após a lição o homem de bem, vem os bons espíritas. O homem de bem, nós poderíamos dizer, sem a menor sombra de dúvida, que é o resumo do Evangelho de Jesus. É uma página que a gente deve deixar colocar na cabeceira da nossa cama. Sempre dar uma lida nesse texto aqui, o homem de bem. É belíssimo e os ensinamentos são belíssimos. Vamos ver algumas passagens dessa lição, o homem de bem. Quando na lição os bons espíritas falam o Espiritismo bem compreendido e bem sentido leva a resultados expostos acima, ele está se referindo à lição homem de bem. Então vamos relembrar
lembrar um pouco do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Isso é o verdadeiro homem de bem. Interroga a sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo, interrogando a si mesmo, a sua consciência. Eu pratiquei o mal. Eu fiz todo o bem que podia. Eu desprezei alguma ocasião de ser útil. Eu fiz aos outros o que gostaria que eles me fizessem. Isso o homem de bem pergunta sempre a si mesmo. Isso, se possível, todo dia. Ainda na lição, o homem de bem deposita fé em Deus, deposita fé na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a permissão de Deus, nada acontece. E não acontece. Tem espírito aí morrendo com medo de Covid, se acabando, mas se ele pegar o tema no Evangelho segundo o Espiritismo, fatalidade, na questão 853 e seguinte, ele vai ver que não tem porquê. Porque só morre se for a hora. Está lá bem explicadinho, ponto a ponto, não tem onde fugir. Se não for o dia nem a hora, a pessoa não morre, a não ser que ela tenha decidido pelo suicídio. Então o homem de bem tem fé em Deus e confia e sabe que sem a sua permissão nada acontece. Tem fé no futuro, por essa razão coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. A gente coloca os bens espirituais acima dos bens terrenos, dos nossos interesses. O que é principal para a gente? Sabe que todas as vicissitudes, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. A gente tem agido assim, né? Todas as contrariedades na vida, as coisas negativas, a gente aceita como prova, como expiação. Faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Faz o bem pelo prazer de fazer o bem e não esperando que uma recompensa daquele bem que fez. Retribui o mal com o bem. Recebeu o mal, mas retribui com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. Sacrifica sempre seus interesses à justiça. Quer dizer o seguinte, se você tem interesse numa coisa, e você até pode conquistar aquela coisa, mas se for uma coisa injusta, você não quer. Diz, não, isso é injusto, eu não aceito. Encontra satisfação, tem prazer nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer felizes aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que leva aos aflitos. Fica alegre em poder auxiliar. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. Né? Antes de pensar em si, pensa primeiro nos outros. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. E a gente, essas colocações, é para a gente, cada ponto desse é dito para cada um de nós, para a gente ir medindo em nós se a gente age assim. Se a gente não age, a gente ainda não atingiu a condição de homem de bem. Que o homem de bem é uma palavra genérica, né? O homem-mulher. O homem de bem é bom, é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Em todas as circunstâncias, toma a caridade como guia. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Como é que a gente procede nessa questão de ofensas? Perdoa e esquece as ofensas.
é indulgente para as fraquezas alheias, para os erros dos outros, é tolerante, é misericordioso. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Está futucando lá, e expondo, e querendo saber. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz de melhor em si do que na véspera. Esse é o comportamento do bom espírita. Esse é o comportamento do homem de bem. O espiritismo, bem compreendido e bem sentido, leva os resultados assim expostos. Esse que a gente disse. Quando a gente compreende mesmo o espiritismo, quando a gente sente no nosso coração que é a verdade, que o caminho é esse, a gente se esforça para vivenciar isso. São essas sete aí mostrando o resultado lá em cima exposto. Que caracteriza, vamos botar uma lente aqui nessa questão. Que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão? Pois um é o mesmo que o outro. O verdadeiro espírita é igual ao verdadeiro cristão. Um é o mesmo que o outro, está no texto. O verdadeiro espírita, ele segue os ensinamentos de Jesus. É a mesma coisa ser espírita e ser cristão. Mas vamos ver aqui se bate os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos morais espíritas. E a gente no final vai dizer por quê. A justiça. Jesus diz o seguinte: só faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem. Na lição O Homem de Bem tem isso. Jesus diz: perdão. Se perdoar dos homens as ofensas que vos fazem, o vosso Pai Celestial também perdoará as vossas ofensas. Na lição O Homem de Bem trata dessa questão. E perdoa sempre. Jesus disse, quando Pedro, para Pedro perdoar 7 vezes estava bom. Mestre, quantas vezes eu perdoaria meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus disse, 7 vezes não, Pedro, 70 vezes 7. E aí na multiplicação dá 490 vezes, mas o sentido é para sempre que uma pessoa não causa a mesma ofensa no outro, 470 vezes. E se causar, quando chegar na 100ª a pessoa parar, a pessoa diz, não, eu quero que você continue me ofendendo, que eu já estava até gostando das suas ofensas. Pai, Jesus, mas Jesus não só foi aquele moralista, ele vivenciou tudo que ensinou. Na cruz ele disse, Pai, perdoa que ele não sabe o que faz. Tem a parte prática. Tem espírito que sabe toda a teoria, mas quando chega na hora da prática, de mostrar, fracassa. Está bem ao amor e tal, e a luz, e discute nas aulas, explica e dá aula. Quando chega na hora prática, fala. Jesus não. Jesus vivenciou. Na caridade, Jesus mostra muito bem tudo isso. Tive fome e me deste de comer. Caridade da alimentação. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estive na prisão e foste me ver. Olha só, o Espiritismo, é a bandeira do Espiritismo, a caridade. É a bandeira do Espiritismo, a caridade. É um dos ensinamentos mais recomendados. Aí Jesus coloca, mas mestre, quando foi que a gente fez assim? Te vestiu, te deu de comer, estava doente, fomos te visitar. Jesus disse, toda vez que fizeste a um desses meus irmãos, foi a mim que fizeste. Toda vez que a gente faz alguma coisa de bom, alguém auxilia, para Jesus é como se fizesse para ele, porque o amor dele é muito grande. Quem tem filho aqui, pai, mãe, quem tem irmãos aqui,
Quando alguém faz alguma coisa para um filho meu, vixe Maria, é a mesma coisa que se fizesse a mim. Às vezes é até muito mais do que fez a mim. Jesus, Cristo é assim, quando você faz o bem a alguém, ele considera como que fez a ele. Tá certo? Então a caridade é um ponto essencial, e o Espiritismo abraça a caridade grandiosamente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, diz o cego de Jericó. Cala a boca, não perturbe, te cala, Jeremias. Mas Jesus disse, escutou, parou e disse, chame ele. Aí trouxeram o cego Jeremias. E Jesus disse, o que você quer? Ele disse, eu quero que me cure, eu quero ver. Então Jesus diz, vai, tua fé te curou, te salvou. Impõe as mãos e o cego fica vendo e feliz da vida e acompanha Jesus pelo caminho. Caridade, ele podia fazer isso. A mulher adúltera que errou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Zaqueu, né? Quem não sabe, Zaqueu é a rainha hoje, é Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes. Mas naquele momento ali com Jesus, né? Todo mundo dizendo, ele é um ladrão, como é que Jesus vai se alimentar na casa de um homem de má vida? E Zaqueu se levanta e diz, mestre, a partir de hoje dou metade dos meus bens aos pobres. E todo aquele que provar que eu lhe causei algum prejuízo, eu lhe recompenso com 2 tantos, 4 tantos. Aí Jesus disse, olha Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa, porque também és filho de Abraão. Visto que eu vim procurar e salvar aqueles que estavam perdidos. E Zaqueu começou uma vida nova a partir dali. Né? Ele é considerado, o Zaqueu é considerado o 13º discípulo. E hoje está aí Zaqueu, Bezerra de Menezes, trabalhando a beça em prol da humanidade. Mas imagina se Jesus não tivesse feito isso, não tivesse lhe ajudado. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. O amor. Então recomenda Jesus, ama a Deus. Ama teu próximo. E um ensinamento que a gente esquece muito é ama a ti mesmo. Gostar da gente como somos. Gostar de si mesmo. Que aliás a gente deve começar por aí. Amando a nós mesmos. Para a gente amar o próximo. E quem ama a si mesmo e ama o próximo, ama a Deus. Então, essas 3 recomendações. Mas quanto ao amor, Jesus estendeu mais do que isso. Ele pediu para amar o inimigo. Não é colocar no mesmo lugar no coração que a gente coloca um amigo. Mas o amar o inimigo é não revidar a ofensa, não se vingar, não atrapalhar a vida da pessoa, e se algum dia ele precisar da gente, a gente ajudá-lo. Isso aí, quem age dessa forma, preenche o requisito de Jesus amar o inimigo. Outro ponto também, faz o bem aos que te odeiam. A gente faz, mas é recomendado, tanto no Espiritismo como por Jesus. Ora pelos que te perseguem e caluniam. A única coisa que uma pessoa não pode se defender da gente é a nossa prece dirigida a ele. Não tem jeito, ele recebe, tem que receber. Então Jesus manda amar o inimigo, orar pelos que nos perseguem e caluniam e fazer o bem aos que nos odeiam. Isso é uma forma maravilhosa. As pessoas interpretam como uma questão para ser bonzinho. É nada. É bom para aquele que perdoa. Ele está livre de ligação com o mal.
amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Orai e vigiai para não cair em tentação. Tudo isso tem nos ensinamentos dos Espíritos. Né? A gente vigia para identificar os erros dos outros e nossos, e a gente ora para se fortalecer, para que a gente não caia. E aí esse convite aqui do Cristo, vem trabalhar na minha vinha, vem hoje trabalhar na minha vinha, é um convite. A questão de aceitar é se a gente aceita ou não, mas o convite está de pé nesses 2000 anos e vai estar de pé aí pelos milênios afora. Então Jesus ensinou a justiça, Jesus ensinou a caridade, Jesus ensinou a humildade, Jesus ensinou a indulgência, Jesus ensinou o perdoar, Jesus ensinou a orar, Jesus ensinou a paz, Jesus ensinou o amor. Na verdade, resumindo tudo isso, Jesus ensinou a ser feliz. Como ser feliz? É tanto que no Sermão do Monte ele tem a oportunidade de dizer o seguinte: olha a forma da felicidade. Felizes são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Vão entender porque estão sofrendo, a lei de causa e efeito. Vão ter também o consolo, as orientações e meio de corrigir. Felizes são os misericordiosos, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Felizes são os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Felizes são os que têm puro coração, porque quem tem puro coração verá a Deus. E felizes são os pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. As pessoas que trabalham pela paz, até mesmo no lar, no trabalho, está sempre ali ajudando ao entendimento, ajudando a uma vivência entre as pessoas melhor. São pacificadores. Então o verdadeiro espírita, tudo isso o espiritismo e os espíritos trazem isso. O verdadeiro espírita é igual ao verdadeiro cristão. Aí a gente vê aqui, Kardec, né, vamos dizer, o representante maior do espiritismo, é igual a Jesus? Não. Kardec é um missionário do Cristo. Ele, em comparação à evolução de Jesus, a distância é de anos-luz de evolução. Mas tem uma coisa, né? Um é o mesmo que o outro. O espiritismo é o mesmo que os ensinamentos cristãos. Mas por que isso? Porque o verdadeiro espírita é a mesma coisa do verdadeiro cristão. Porque aqueles que seguem os ensinamentos de Kardec é a mesma coisa do que segue os ensinamentos de Jesus. Por esse fato aqui. Porque o Espiritismo não instituiu nenhuma moral nova. O Espiritismo não trouxe nada de ensinamento moral, regras de comportamento. O Espiritismo não trouxe absolutamente nada disso. O Espiritismo, nesse ponto aí, adotou o entendimento e a prática da moral do Cristo. O que é que há de moral para a humanidade? Os ensinamentos de Jesus, o Espiritismo adotou. Por isso, o verdadeiro espírita é igual ao verdadeiro cristão. Jesus trouxe os mais puros ensinamentos morais e o Espiritismo adotou todos os ensinamentos morais de Jesus. É por isso que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão e são a mesma coisa. Um é o mesmo que o outro. Tá certo? Jesus trouxe as regras de comportamento mais puras para a humanidade, a moral mais sublime. É o ser que Deus apresenta para ser modelo e guia. Dizem os Espíritos, na questão, né, bem conhecida do Livro dos Espíritos, 625, é o modelo e guia da humanidade. Foi adotado todos os ensinamentos morais de Jesus.
Então agora vem perguntas para cada um de nós, que essa palestra é mais para a gente refletir, que a gente está no Espiritismo, a gente precisa saber se a gente é um bom espírito ou não. Ou o que falta para ser um bom espírito. Quantos anos você tem no Espiritismo? Tá certo? Cada um pergunta assim, meu Deus, eu estou com quantos? 5 anos? 8 anos? 10 anos? Eu nem vou dizer o tempo que eu tenho no Espiritismo, porque eu passo até vergonha, né? Já estou caindo no tempo no Espiritismo. Então, quanto tempo você tem no Espiritismo? Aí a pergunta é para você mesmo. Você é um bom espírita? Você é um bom espírita? Temos que responder essa questão. Como reconhecer o verdadeiro espírita? Como é que se reconhece que uma pessoa é um verdadeiro espírita? Nessa lição, os bons espíritas têm. Nessa lição, como reconhecer que a pessoa é um verdadeiro espírita? É assim. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É aí que a gente reconhece o verdadeiro espírita, né? Eu tenho me transformado moralmente. Aí ainda aumenta mais uma coisa. Além da transformação moral, e pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Você tem se esforçado para ser uma pessoa melhor, para vencer seu orgulho, para vencer seus sentimentos inferiores, vamos dizer assim, a inveja, a mentira, a falsidade, a jogada, a armação. Você se comporta com justiça? Então você vai reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Depois, quanto tempo você tem no Espiritismo? X tempo. Do tempo que você está até hoje, você deu uma melhorada no seu comportamento ou continua do mesmo jeito? Né? Você também, além de dar essa melhorada, você tem se esforçado para vencer as outras imperfeições que você reconhece em você? Como, por exemplo, a preguiça de estudar, a preguiça de ir para a casa espírita. Tem tanta coisa que a gente deve analisar. Depois que você chegou no Espiritismo, já fez muitas transformações em você mesmo, no que diz respeito ao seu comportamento? Você é uma pessoa melhor? Se for, você está no caminho de ser um verdadeiro espírita, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral. Não é isso? E pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Se você está no mesmo, ou foi aquele passo de tartaruga, né? Praticamente você não saiu do canto, aí você deve conversar consigo mesmo, dizer, será que eu estou tão atrasado assim? Estou jogando fora a oportunidade de luz, o mapa do tesouro. Tem se esforçado para vencer suas más inclinações? São coisas que a gente tem de perguntar. Aí há pessoas que dizem assim, tenho, mas não consigo. É muito difícil. É muito difícil, a pessoa diz, é muito difícil modificar. Vamos ver o que os Espíritos falam sobre esse muito difícil. Será que eles acham que é muito difícil? Vamos ver. Livro dos Espíritos, questão 909. Kardec é preciso. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Não é isso? Pronto. Meu modo é muito difícil. Kardec pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Ao que os espíritos superiores respondem. Sim, poderia. E frequentemente fazendo esforços insignificantes. Mas rapaz, ainda já que era difícil modificar, os caras aqui dizem não, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. E
qual é o problema? O que falta é a vontade. Querer. Quão pouco dentre vós faz esforços. Quer dizer, ele bota até um lamento. Quão pouco entre vós faz esforços para se modificar. Então, modificar é muito difícil, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer o vício, eu não consigo... Os espíritos não veem assim. Eles veem que poderia o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que falta é a vontade. E ele dá um lamento aqui. Quão pouco dentre vós faz esforço. E eu tive observando em mim, realmente é verdade. Um esforço tão fraquinho, meu Deus. Um esforço tão fraco para vencer as coisas, as dificuldades, as nossas limitações. E eu digo em mim. Vamos mais. Que eles tratam disso. Aí Kardec não dá por contente. Kardec diz, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. A pessoa quer, mas é muito forte, não pode, não consegue. Há pessoas que dizem, eu quero. Não, eu quero. Mas a vontade só lhe está nos lábios. Só está da boca para fora. Querem, porém, ficam muito satisfeitas que não seja como querem. Eu quero, mas é assim. Mas fica muito satisfeita que não aconteça do jeito que ele quer. Não se esforça. Só é coisa de lábio. A pessoa chega no entendimento e diz, eu preciso melhorar. Mas não se esforça. De verdade, não quer de coração. Não tem vontade para aquilo. Não luta para conseguir. Né? Aí os Espíritos dizem, olha, há pessoas que dizem eu quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém, ficam muito satisfeitas que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Ele gosta de ser como é, de ter tal defeito, alimenta, não luta mesmo de verdade. Fica se enganando. Assim é os espíritos que dizem, não sou eu não, nem fico com raiva de mim. 845. Diz os Espíritos, não há, porém, arrastamentos irresistíveis, tem aquelas coisas irresistíveis, eu não consegui, não dominei, a carne é fraca, não sei o que e tal. Os Espíritos dizem, não há, porém, arrastamentos irresistíveis, uma vez que se tenha vontade de resistir. Vê o arrastamento, a tentação, mas a pessoa tem vontade de seguir. Se ela se firmar, ela consegue. Lembrai-vos de que querer é poder. Eu quero. Então, se você quer, você pode. A questão é que você fica se enganando. Eu quero, mas não quer mesmo de verdade, não quer de coração. Assim, nessas questões de vencer imperfeições, más inclinações, os espíritos veem dessa forma. Tá certo? E vocês têm mais, né? Que a gente não pode trazer todo o material. Entra só aqueles pontinhos, mas tem mais tratando sobre essas questões. Os espíritos ensinaram, já que eles falam tanto em transformação moral, os espíritos ensinaram como fazer a transformação moral, que é a nossa maior necessidade aqui na Terra. Eles ensinam como fazer a transformação moral. Vamos ver. A reforma íntima, que é a pessoa se esculpir, construir a si mesmo, tá certo?
vamos dizer, uma reforma, você vai fazer uma reforma na sua casa. Você não pode fazer de fora. Você tem que adentrar para você ver qual é a parede que você vai mudar, qual é a porta, onde é que você vai botar, onde vai ser a janela, que cor você vai pintar. Você tem que adentrar dentro da sua casa. Estou falando de casa física, para você fazer a reforma. Assim também a questão da reforma interior, a transformação moral que precisamos fazer. Nós temos que mergulhar em nós e saber o que é que precisa ser mudado em nós, na nossa vida, quais são os nossos defeitos. Tá certo? Mas eles ensinaram como fazer isso? Ensinaram, viu? Pode ter certeza. E beleza. Olha a pergunta de Kardec. Isso é uma das perguntas e respostas mais importantes para a nossa vida pessoal do Livro dos Espíritos. Das mais importantes. Olha o que é que Kardec pergunta. Qual meio prático mais eficaz? Não é só porque é prático, não. Ele pergunta qual meio prático mais eficaz, mais eficiente, que tem o homem de se melhorar nessa vida, nessa agora que a gente está vivendo, e de resistir à atração do mal. Essa pergunta é tão famosa. E às vezes a gente não olha uma palavra que tem um peso danado. Qual o meio prático, vamos deixar de teoria, vamos para a coisa prática. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Quem responde é esse sujeito aqui, Santo Agostinho. Que Santo Agostinho leia a vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um pedra 90. Quando a gente disse que o cara era pedra 90, era o cano chupando manga. E era, antes de adentrar ao catolicismo. Aí ele respondeu o seguinte. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Quando a gente vai atrás, quem foi o sábio? Não foi nem Santo Agostinho, quem foi o sábio? A gente vai encontrar que essa frase tinha no portal em Delfos, tinha também, mas quem a gente chega lá e encontra Tales de Mileto. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o meio prático, mais eficaz de você se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, já que eu caí porque não sei o quê, eu não consigo. A gente está vendo aí que tudo isso é falácia. Na verdade, é a pessoa que no coração, no íntimo, ele não quer. Quando quer, consegue. Conhece-te a ti mesmo. Já mostrou aí. Qual o meio prático de se melhorar, de fazer a transformação, a reforma íntima? Qual o mais eficiente? Conhece-te a ti mesmo. Kardec, como é um gênio, o velhinho francês é o cão. Pensa. Na 919A, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, que é uma sentença curta, que diz muita coisa. A máxima quer dizer isso. Conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. A dificuldade está da gente conhecer a nós mesmos. Qual o meio de conseguir? Como a gente consegue conhecer a nós mesmos? E Santo Agostinho não se fez de rogado. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Terminou o dia de Santo Agostinho. Quando ele começou lá na religião católica, terminou o dia, aí ele dizia: poxa, eu cumpri todos os deveres de hoje, eu fiz algum mal a alguém, alguém tem alguma coisa para se queixar de mim. Foi assim
assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Tá certo? Então terminou o dia, cada um de nós. Que mal eu fiz? Eu prejudiquei alguém hoje? Eu dei uma má resposta? Eu fiz alguma coisa errada? Aí você fazendo esse levantamento, que não pense que você vai passar às 10 horas que você já passou acordado durante o dia fazendo isso. Isso aparece na tela mental assim de repente. Vocês tanto querendo se melhorar, na hora que você faz é como se acendesse uma luz. A consciência, ó. Na hora que você faz uma coisa errada, aquilo acende. Isso está errado. Eita, pisei na bola agora. Eita, exagerei. Falei demais. Fui muito grosso. Não sei o quê. Você vai vendo na hora que você está fazendo. Eita, não ajudei. Eita, preocupei-me mais com a minha vida. Eu fui egoísta com essa pessoa. Vai acontecendo. Aí o que é que você faz? Resumindo, que o texto é maior. Mas é assim. Fiz uma coisa errada. Pronto. Hoje é a noite, amanhã eu vou consertar. Se falei mal com alguém, amanhã eu peço desculpa. Eu vou ter a coragem moral de pedir desculpa. Se não dá para consertar, não vou fazer mais. E vou ver um meio para consertar de uma outra forma. Mas todo dia você faz essa análise. E essa análise aí não demora, não passa 10 minutos. Você decide, você identifica tudo. É que eu pisei na bola aqui, amanhã eu não vou fazer mais, vou pedir desculpa, amanhã eu conserto. Isso realmente está errado, reconhecendo o erro, eu agi assim, pronto. É difícil você tirar 10 minutos. Um dia tem quantos minutos? Deixa eu olhar. Uma hora tem 60 minutos vezes 24. Um dia tem 1440 minutos. Você tirando 10 minutos por dia, vai fazer falta? Aí a pessoa diz, não, mas à noite eu começo, Pai Nosso que está no céu, durmo. Pronto, faça o seguinte, faça essa análise mental, meio-dia, de manhã, deixe uma hora para você trabalhar aqueles 10 minutos, vendo as suas imperfeições, seus erros, seus acertos. Veja o que você errou, o que você acertou, reconheça seu acerto também, sabe? Trabalhe você. Agora, que é difícil não é não. Se você deixar 10 minutos para fazer essa autoanálise, o mundo não vai se modificar, mas você vai se modificar muito e você vai ajudar muito o mundo. 10 minutos, é muito? É não. Tá certo? Então é possível isso. E você observe que Santo Agostinho era o pé da 90 e quando morreu foi santificado. Virou santo, foi canonizado. Nós temos alguns anos pela frente, né, se a vontade divina nos permitir, a gente pode sair daqui bem melhorado. Por exemplo, vamos começar aí por essa dificuldade. Quais são os seus 3 maiores defeitos morais? Quais são os nossos 3 maiores defeitos morais? Que a gente começa pelos maiores, que são aquelas coisas bem acentuadas. Né? A Almir estava fazendo um levantamento de defeitos, vícios e virtudes, já estava passando de 50, né? Já chegou aos 100, né? Mas vamos esquecer o mapa de Almir, que a gente vai usá-lo agora. Vamos pegar os 3 maiores defeitos que a gente tem. Vocês sabem quais são os 3 maiores defeitos de vocês? Pronto, aí vamos trabalhar para se melhorar. Porque tem gente que sai ano, entra ano e não sai do primeiro, porque não quer, porque não se esforça, como os Espíritos diz. Diz que quer, mas dá graças a Deus que fica do mesmo jeito, só quer da boca para fora. Então a metamorfose nesse processo biológico que acontece aí com as mariposas, acontece com as borboletas, né? Vem o ovo, depois vem a lagarta,
Aí depois a lagarta se transforma em pupa, vai se transformando, chega a borboleta e voa. Uma vida bem diferente dessa vidinha aqui de arrastamento, né, de exposição, de sofrimento, de dor, para a vida da borboleta que se alimenta, olha só, de néctar e voa de um lugar para outro. Mas a borboleta diz para a lagarta: chega próximo da lagarta e diz: se você não se transformar, nunca vai voar. Se a gente não fizer esse trabalho de melhoria, quando é que a gente vai chegar à condição de espírito evoluído, sutil, que viaja no espaço pelo pensamento, levita, está em qualquer lugar, atravessa o fogo, a água, a terra, o que for. Tem que passar por esse processo. Se você não se transformar, nunca vai voar. Assim os espíritos superiores dizem para a gente: se você não trabalhar a sua reforma, se você não se modificar, quando é que você vai chegar a ser um espírito, na minha condição, um espírito superior? Temos que trabalhar isso. E esse trabalho, a nossa mãe não pode fazer, o nosso filho não pode fazer por nós, a nossa esposa, o nosso esposo, ninguém pode fazer por ninguém. Nem Deus, nem Jesus faz. Porque essa é uma atividade de cada um. Individual é intransferível. Ninguém faz pela outra pessoa o trabalho de sua reforma, de sua melhoria. Por mais que a gente ame uma pessoa, a gente não pode se iluminar no lugar dela. Ela tem que construir sua evolução. Olha o que é que Jesus diz. Perguntaram a Jesus: mestre, quando é que vai começar o reino de Deus? E Jesus responde: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Você constrói o reino de Deus dentro de você. E esse reino de Deus passa principalmente pela reforma íntima. Você se iluminar. Você vencendo suas imperfeições, se transformando numa pessoa cheia de virtude, de qualidades morais. Essa é a obrigação sua, minha, de todos nós fazermos. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Lá fora pode estar o maior inferno, digamos assim, o maior sofrimento, a maior dor. Mas dentro de você pode estar no reino dos céus. Tem espírito iluminado que vai para o umbral, e lá está o maior sofrimento, mas ele está no reino dos céus, porque o reino dos céus é dentro de cada um de nós. É um estado de consciência. Então vamos reconhecer os frutos aqui. A gente tem aqui manga, a gente tem aqui goiaba, a gente tem aqui coco, a gente tem aqui laranja, a gente tem aqui umbu, ou imbu, como chama na região, a gente tem aqui maçã. Jesus diz: pelo fruto se conhece a árvore. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então, quais são os frutos que a gente tem produzido na vida, no solo da vida? Quais são os frutos que a gente tem produzido na nossa casa, junto aos nossos? No trabalho, na sociedade, na casa espírita? Quais são os frutos que a gente tem para oferecer, para mostrar? O que é que a gente tem construído? É pela árvore que se conhece o fruto.
Aí a gente pode medir de nós. Qual é o bem que a gente tem realizado? Demonstra aí o bem que você tem realizado. O que é que a gente tem a mostrar? Vamos meditar nessa frase de Jesus. Vós sois o sal da terra. Isso é uma coisa belíssima. Isso merece aí umas 10 palestras. Vós sois o sal da terra. Que serve para conservar, não é? E se o sal ficar insípido, como é que há de salgar? Se não tiver sal, apodrece. Nós somos o sal da terra. Para nada mais presta se o sal não salgar, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se o conhecimento que a gente tem, né, a gente não utiliza, para que serve esse conhecimento? Para nada. A gente vai terminar sendo pisado pelos homens e acabou-se. Não teve serventia. Que adianta tanto conhecimento para não fazer nada? A gente não tem essas colocações. Que adianta, meu Deus, tanto conhecimento, pessoas que se formam na universidade, aquela coisa cheia de diploma, né? Não é um cavalo no comportamento, a gente diz. Que adianta, meu Deus, eu ser um cavalo batizado? Tanto conhecimento e é um grosso, uma pessoa que não tem sentimento, não age com justiça, não age com equidade. Então, mas a gente pode ser colocado nessa situação com os ensinamentos que a gente tem sobre o Cristo, sobre a vida. Para que adianta tanto ensinamento se a gente não faz nada com esse ensinamento? O que a gente está fazendo com os ensinamentos espíritas, no comportamento, em casa, no dia a dia? É isso que a gente tem de meditar. Vós sois a luz do mundo. Imagina. Vós sois a luz do mundo. Tem tanta gente sem essas informações que a gente tem. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte de Jesus. Não pode esconder. Uma cidade numa serra edificada lá no monte. Não pode esconder, ela está exposta. A gente cheio de conhecimento espírita, como é que a gente vai esconder isso? Esses ensinamentos. Não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Vamos dizer, você acendeu uma vela, você acendeu um candeeiro, aí você pega, bota, cobre com um vaso, cobre com um caldeirão, cobre com um caneco para ninguém ver a luz. Mas tem gente espírita que se comporta assim quando, tendo ensinamento espírita, alguém age de uma forma e ele age como a mesma pessoa que agiu, que não tem conhecimento nenhum. Age como quem não tem conhecimento nenhum. A pessoa diz, meu Deus, quantos anos de espiritismo, quanta informação que a pessoa não consegue transformar na prática. Bota a luz que tem debaixo da cama, bota a luz que tem e tapa com um vaso. Não perdoa. Não tolera. Não ameniza nada. Age como se não tivesse esse conhecimento. E Jesus diz, olha, não há ninguém, por amor de Deus, não há ninguém que cubra uma luz ou bota debaixo da cama. Não faça isso. Mas quando tem a luz, Jesus diz, coloque-na no candeeiro, a fim de que todos vejam a luz. Então você pega a luz que você tem, você bota assim, era o candeeiro de antigamente, que tinha aquelas tochas, aí botava assim, uma espécie de haste para iluminar aquele ambiente. Assim também os ensinamentos que a gente tem espírita, vamos colocar esses ensinamentos na prática, ser mais gentil, mais educado, mais solidário, mais caridoso. Como a gente viu na lição do homem de bem, como a gente viu nos ensinamentos de Jesus agora. Não podemos esconder isso e guardar e ficar acanhado e fazer de conta que a gente não tem o que temos. Olha que coisa bela. Brilhe a vossa luz diante dos homens. O que é que ele está falando? O que você tem, vivencie, mostre os ensinamentos que você tem, pratique.
brilhe a vossa luz diante dos homens. E ele acrescenta mais isso. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Se a pessoa vê o nosso comportamento digno, honrado, de pessoa de bem, de homem de bem, ela diz: aquela doutrina é maravilhosa. Que coisa maravilhosa o comportamento dessa pessoa. Mas se a pessoa age como quem não tem esconder na sua luz, ele não está honrando o Cristo, nem os ensinamentos que tem, está botando a luz debaixo da cama, está cobrindo com um vaso. E essas pessoas passam a ter fé em Deus, vendo o exemplo. Por isso que diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A pessoa vai, pelo nosso exemplo, a pessoa vai ter vontade de vir na casa espírita e beber também dessa fonte maravilhosa. Aí a pessoa diz: quem ele é? É espírita. A pessoa diz: Deus me livre, eu nunca fiz naquela casa. Pelo comportamento da pessoa que é espírita. Onde Allan Kardec, um dos seus livros, diz assim, que uma pessoa colocou um homem para trabalhar porque ele era espírita. Porque sabia que sendo espírita é uma pessoa direita, é uma pessoa honrada, é uma pessoa honesta, por ser espírita. Que coisa maravilhosa. Aí esse aí fez brilhar a sua luz, e esse aí está mostrando suas boas obras, e está glorificando, e fazendo com que as outras pessoas glorifiquem a Deus. Busque Deus também. Então brilhe a vossa luz, onde você estiver. Vivencie os ensinamentos do Cristo. Você é cristão, você é espírita, é a mesma coisa, porque o Espiritismo adotou todos os ensinamentos morais de Jesus. Brilhe a sua luz. Ajuda a ti mesmo, porque ajudar a si mesmo é construir si mesmo. E o céu te ajudará a você brilhar a sua luz. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Que maravilha a gente dar essa balançada e ver essa reflexão tão significante, especialmente para o tempo de hoje. Né? E foi muito bom. Eu acho que cada um de nós, em algum ponto, foi tocado nessa tarde hoje. E com certeza a gente vai sair daqui mais fortalecido para ter aquela vontade de mudança e tomar coragem de mudar ao menos um ponto nas nossas vidas. Com certeza, a gente agradece demais a oportunidade de reflexão que nosso irmão Grande trouxe para nós e que você seja assim abençoado, que o Grupo Espírita Novo Horizonte também receba muitas luzes para que cada um possa transmitir e possa viver essas verdades e que possamos assim buscar cada dia ser bons espíritos e bons cristãos. Então, vamos dar a pressa. Pai, nós temos Jesus, livros espirituais que fizeram bem nessa parte. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade de reflexão e ensinamentos da doutrina dos Espíritos, que são a mesma doutrina de Jesus. Que cada um de nós possamos refletir em nossas vidas, hoje, cada dia, que necessitamos mudar. Porque o seguir a coragem, o esforço, para que a nossa vontade seja a vontade atuante nas transformações necessárias na nossa vida. E aproveitamos também para pedir por esta casa, pelos filhos,
com